Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite à presidente da mesa hoje, a presidente do Supremo Conselho, Selma Simões. Através dela, cumprimento os demais componentes da mesa. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para falarmos sobre temas esotéricos. Vamos pedir a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, em especial ao Arcanjo Miguel, aos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, para que nos proteja, nos ilumine e que possamos passar para vocês o entendimento daquilo que os ensinamentos nos trazem. Escolhi o tema para hoje, evolução. Ele não é sozinho, o tema ele é interligado com mais outros dois. São 3 leis básicas que regem o destino da humanidade. A lei da evolução, a lei da reencarnação e a lei do karma. O conceito dessas leis como reguladoras dos destinos tanto dos homens como do universo e de tudo quanto nele nasce, cresce, vive e morre, abre-nos um novo panorama na vida, iluminado por uma alegria e paz interiores, que é produto da compreensão inteligente dos problemas comuns de toda a humanidade. Se a humanidade entendesse, aprendesse, acreditasse nessas 3 leis, o mundo seria muito feliz, seria harmonioso, seria próspero. Infelizmente, as pessoas não acreditam, ou quando leem, conhecem, na realidade, não aplicam em suas vidas, ainda continuam com dúvidas a respeito dessas leis. Atualmente, essas 3 palavras, ou o que nós vamos tratar aqui, é visto aí nas redes sociais com novas palavras. Mas o conteúdo, a base é essa. Pode mudar o vocabulário, atualizar, falar com palavras mais bonitas, mas a base é isso: karma, reencarnação e evolução. A ideia da criação, que tem acompanhado o homem desde os primórdios de sua existência terrena, trouxe-lhe como consequência a concepção de um universo estático. Tudo é parado, uma vida só. Nascemos, morremos e tudo se acaba. Onde ele deixou de ser agente para tornar-se paciente, sujeito a todos os acontecimentos que o cercam e dominam no decorrer dos séculos e milênios. Essa ideia, lançada geralmente pelas religiões, tornou o homem inativo. Ele nada faz, só aproveita a vida. Usa de tudo aquilo que o seu corpo astral pede: satisfação, comer bem, se divertir, sexualidade e assim por diante. Um mero espectador à espera do desenrolar de um quadro, na certeza de que a sua vez chegará, esteja dentro ou fora do palco, onde a cena se desenvolve já sabida e preparada. Então, o que seria, meus irmãos, primeiro o karma? O karma, ela faz parte da lei da casualidade, está nos princípios herméticos de Hermes de Trismegisto. É o 7º princípio, onde o Kybalion, que é o livro principal dessas leis, diz: toda causa tem um efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não conhecida. Existem muitos planos de casualidade, mas não escapa à lei. O princípio de causa e efeito contém a verdade que a lei domina o universo. Nada acontece por acaso.
que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito está oculto em todas as ideias científicas antigas e modernas, e foi anunciado pelos instrutores herméticos nos primitivos dias, quando se levaram muitas e várias disputas entre as diversas escolas do pensamento. Estas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações do princípio, e ainda as mais das vezes sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como praticamente por todos os pensadores de nomeada no mundo inteiro. Então, o karma é um termo oriental que se refere à lei de compensação ou lei de causa e efeito. Existe um karma individual e um karma coletivo. Um coletivo acabamos de ver com a pandemia que se alastrou pelo planeta inteiro. Em linhas gerais, a lei do karma ensina que tudo o que fazemos ou pensamos resulta um efeito que será oportunamente compensado. Não no sentido de olho por olho, nem guarda um significado de vingança divina. A lei do karma acomoda créditos e débitos, de modo que cada sofrimento que causamos irá gerar no momento mais propício para que possamos compreender o quão inadequado é causarmos sofrimento a outros. Então, o que nós fazemos para o outro, pensamos do outro, executamos, volta para nós mesmos. Essa é a lei de causa e efeito. Também, ele não é só coisas ruins, as coisas boas também podem voltar. Uma experiência semelhante que nos proporcione o entendimento adequado e buscando o equilíbrio cósmico. É possível evitarmos este sofrimento ou dor antecipado pela compreensão, pelo arrependimento verdadeiro e pela compensação ao mal causado. Assim terá o mesmo sentido para os benefícios que proporcionamos aos outros, desinteressadamente. Jesus se refere a esta lei quando diz: dai e recebereis. Então, é uma lei que deveríamos conhecer. Quem visita certas instituições deveria ver o que significa um karma negativo. A reencarnação é uma doutrina aceita pela maior parte da humanidade. Alguns estudiosos afirmam que por 2/3 da humanidade, se acreditassem mesmo na reencarnação, nós teríamos uma humanidade muito mais fraterna, muito mais colaboradora e muito mais perfeita. Postula a necessidade da personalidade e alma viver inúmeras vidas encarnada no plano objetivo ou material, encarnado no corpo físico, com a finalidade de dominar a vida e aperfeiçoar sua consciência em direção à perfeição unificada com o absoluto. É doutrina evolutiva e não deve ser confundida com a transmigração evolutiva, pois o humano jamais retornará num corpo animal inferior ao seu. A reencarnação obedece um ciclo. Vive-se um certo período na Terra, um certo período no cosmos. E admite que a Terra não é o único teatro da vida. Nascer no plano material é morrer no plano cósmico. E ao contrário,
ao morrer no plano material, é nascer no plano cósmico. A reencarnação, como a transição, sempre se dá no melhor momento para a evolução da personalidade e alma. E a consciência em si mesma nunca é perdida. Quando a personalidade e a alma se torna equivalente à sua natureza cósmica, então a perfeição é alcançada. Esta unificação tem seu suporte em progressivas experiências de consciência cósmica, e quando é totalmente obtida, os renascimentos tornam-se desnecessários. Nos textos cristãos, se prestarmos atenção, perceberemos que existem citações claramente relacionadas à reencarnação, principalmente no que se trata entre Elias e João. Em Mateus 11, versículo 13 e 14, Jesus afirma: porque todos os profetas, bem como o rei, profetizaram até João, e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos que ouça. Muito claramente, o mestre dos mestres afirma que Elias reencarnou, renascendo como João Batista. Não há o que discutir. Numa outra passagem, no próprio Evangelho de Mateus 17, versículo 12, Jesus reafirma a mesma opinião. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Não o reconheceram, antes fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então os discípulos compreenderam que lhes tinham falado de João Batista. Então, a Igreja Católica que acredita na ressurreição, nega uma passagem dessa, onde é clara a reencarnação de de Elias na pessoa de João Batista. Esses conceitos errôneos arrastam a humanidade para um sempre crescente de acumular dívidas, em vez de libertar-se delas. E como resultado, a vida se transforma frequentemente, ora em drama, ora em comédia, perdendo seu objetivo real. Inconsciente das suas próprias responsabilidades, vai o homem como um nadador que segue a correnteza sem fazer esforço para, mudando o curso das águas, chegar mais depressa à meta final. Então o homem não se esforça para essa evolução. Ele vai levando a vida confortavelmente, sem buscar o divino, sem buscar a luz que ilumina e aquece os corações. Se o universo é criação divina, e este ato é união e espontâneo, o seu Criador se tornou passivo após a sua criação, e daí provém o conceito falso da passividade e inércia de Deus, a atuar como protetor ou juiz dos seus filhos, e a viver permanentemente nos premiando ou castigando, conforme sejam bons ou maus os nossos atos. Então aqui não existe o castigo de Deus, não existe a justiça divina. Existe a compensação, o pagamento dos nossos atos. A ideia de um universo estático desapareceu com o desenvolvimento da ciência, a qual tem descoberto fatos que demonstram a existência do movimento e vida em todos os reinos da natureza. E os conhecimentos ocultos que possuímos de que a vida se manifesta, não somente no mundo visível, como também em outros mundos, cujo conhecimento não foi ainda alcançado pela ciência, nos mostram que a ideia teológica da criação está se tornando inaceitável à inteligência humana. O sentido dinâmico do universo trouxe como consequência uma nova concepção de Deus e da natureza do homem. Se o homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador,
conforme rezam os textos sagrados, ele é um ser criativo e destrutivo ao mesmo tempo, pois é criando e destruindo formas que a vida de Deus vai se manifestando e desdobrando infinitamente em sua própria manifestação. Por uma lei sábia, a do amor, ele projeta o seu pensamento, movimenta a forma inerte, enchendo-a com sua vida. E segundo a lei de que nada se perde, tudo se transforma, a vida de Deus vai se movimentando no espaço infinito e nele provocando movimento, luz, som e do entendimento artístico de sua voz e pensamento, as formas vão aparecendo no universo que é a sua manifestação. Fomos então por ele criados e somos apenas uma partícula sua, ou melhor, a sua própria manifestação. É deste conceito da manifestação da vida divina que aparece uma nova ideia de Deus e do homem, e surge um novo mundo onde o ser humano deixa de ser simples ator para ser o criador do seu próprio destino. Vivendo na própria natureza de Deus, sentindo o calor da sua voz, o calor da sua luz, a beleza da sua forma, ouvindo o som da sua voz e sob o impulso de sua vontade, do seu amor, da sua eterna atividade, o ser humano é impulsionado pela lei da evolução, a caminhar para a frente, com passos firmes ou incertos, sempre em busca do seu Criador, de que ele é uma partícula. A sua descida para a matéria, para o corpo físico, através da chamada lei de involução, o ser penetra cada vez mais em formas mais grosseiras, complicadas, a sua situação de alma livre. Limita a plenitude de sua consciência, como desbravador das matas que nelas se embrenham para abrir caminho em busca do sol que brilha do outro lado, assim ele se envolve num turbilhão de outro lado. Assim ele se envolve em coisas mais grosseiras, as mais sutis, das mais feias às mais belas, até conseguir dentro da matéria sentir a própria vida, a vida de Deus que nele está latente, como um farol a iluminar o seu caminho, ou como um aguilhão a empurrá-lo para a frente. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, referiu-se à vida de Deus, que jaz latente em nós. Incentivou-nos a sentir o calor da sua presença excelsa. Se, pois, formos capazes de compreender, sentir a veracidade e a realidade da lei da evolução, nos tornaremos conscientes dos nossos poderes e humildes e, ao mesmo tempo, gloriosos, ao invés de pararmos estáticos e só pedindo. Daremos o primeiro passo em busca do nosso verdadeiro eu, procurando sentir aquilo que realmente somos. O estudo e a compreensão da lei da evolução, da vida através da forma e da evolução da forma como reflexo da própria vida, tira do homem todo o complexo de luta, de dor ou de estagnação. Então, eu sofro porque Deus quer que me julgar, quer me punir. Não adianta eu lutar porque eu não consigo certas coisas. Então temos que ver aqui a lei do karma. O que fizemos? Existem coisas que não dá para se pagar numa encarnação só. Por isso nós precisamos retornar quantas vezes forem necessárias. Ele sabe que é alguém no caminho, descobre que está andando, ora mais depressa, se ele estiver fazendo coisas positivas, pensamentos bons, atos saudáveis, ora mais vagarosamente, porém que a estrada está aberta.
com flores ou espinhos colocados por ele mesmo, por nós mesmos, arrancando espinhos e gozando o perfume das flores, o homem caminha sem desânimo, procurando, segundo suas forças, a ascensão mais rápida, ou a estrada mais suave, na certeza de que dele depende atingir a paz e felicidade pelo encontro de si mesmo. Lentíssima nos parece a evolução, quando observamos através da história a vida dos povos e das nações. Chegamos a supor que a humanidade se tornou inconsciente e irresponsável, e que os homens marcham em ritmo vagarosíssimos em busca do objetivo para o qual foram criados. Isto se dá, porém, porque vivemos e pensamos em função do tempo e do espaço. Mas estes são, em realidade, puras ilusões dos nossos sentidos. Dentro do tempo e do espaço, somos verdadeiros caranguejos a carregar nas costas a nossa casa, andando ora para frente, ora para trás. Mas se adentrarmos para o que efetivamente somos como vidas libertas fora do tempo e do espaço, sentiremos este caminhando a passo gigantesco para a nossa perfeição. Mas como almas eternas e infinitas, estamos voando e vivendo neste eterno movimento. O conhecimento das leis, da lei da evolução, movimenta o homem e o espiritualiza. Movimenta porque ele sabe que está vivendo sob o impulso do que realmente é, espiritualizando, porque se torna consciente de que esta personalidade perecível obedece aos ditames de uma consciência superior, que se desperta, poderá levá-lo ao cume da montanha com a mesma suavidade com que um barco desliza sobre um lago azul manso e sereno. Sob dois aspectos, podemos encarar a lei da evolução. Primeiramente, pela descida do espírito à matéria, ao corpo físico, ou melhor, pelo seu mergulhar na forma. Segundo, pela sua libertação da mesma. Ao reencarnarmos, a divindade nos permitiu a liberdade, o livre-arbítrio. Só o ser humano tem esse poder. Perguntar-se-ia naturalmente o porquê desta limitação para depois libertar-se. Ao que responderíamos que nada cresce ou se desenvolve sem ser pelo esforço próprio. Se a vida, a consciência ou a alma, como melhor acharmos denominá-la, não encontrasse a resistência, ficaria flutuando na mente de Deus em sua plenitude, náufraga nesta onda de amor e de beleza. Continuaríamos sendo Ele, o Criador, e jamais ela, a alma. Não seríamos uma individualidade, uma divindade à parte. Por isso, dizem as Escrituras, crescei e multiplicai-vos. Pois se as almas não encontrassem resistência para a sua evolução, não se tornaria almas emanadas dele, da divindade. Seriam seres individuais povoando o universo simplesmente. Pela resistência encontrada nas limitações da forma, as almas vão se tornando conscientes e responsáveis do papel a representar no grande plano da evolução traçada por Deus. E como nelas Ele está presente, esforçam-se para se tornar conscientes de sua presença, bem como da sua onipotência, do seu poder, do seu saber, da sua onisciência. Quando conscientes do poder e da sabedoria divina, compreende as palavras de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu.
Na descida do espírito à matéria, ao corpo físico, passando pelos reinos elementais, minerais, vegetais, animais e humano. A resistência anteposta pela matéria é mínima no primeiro reino elementar, a máxima no reino mineral. Começa em seguida a atenuar-se nos reinos vegetal, animal e humano, criando uma situação cada vez mais favorável a propiciar a consciência, o conhecimento de sua existência própria e de sua vida individualizada. Finalmente atinge o estágio de super-homem, super-humano, quando está às portas do discipulado ou da iniciação. O discipulado é um estágio atingido pela alma no decurso da sua evolução, no qual tende a adquirir e desenvolver, sobretudo, qualidades morais e mentais, antes de passar pela iniciação esotérica, com S, conhecida na terminologia cristã pelo nascimento do Cristo interno. É ter a consciência do Deus dentro de nós, do Cristo em nós. Difere, portanto, da iniciação exotérica ou simbólica. Pode-se possuir uma sem a outra, como também possuir ambas, mas para a esotérica, com S, bem poucos estão preparados. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a consciência, já liberta, sente a atração de Deus e inicia sua verdadeira comunhão com a divindade. E nessa etapa, que o homem se torna consciente das suas responsabilidades e principia a voar para o infinito na busca da luz, é a volta do filho ao seio do Pai. É o desabrochar da flor de lótus no coração humano. É o regresso da alma expatriada à sua verdadeira morada, ou o retorno do filho pródigo da parábola cristã. O estudo e conhecimento da lei da evolução, da lei da reencarnação e da lei do karma, as ciências de que a alma se desenvolve, ou melhor, se desabrocha nesse círculo criado por ela própria, até libertar-se dele, dá ao espírito elementos para seguir a linha reta, o caminho sem curvas, e não se prender em filosofias falsas ou dogmas religiosos, buscando a nossa verdade, buscando a moralidade, a liberdade com consciência, sendo generosos, caridosos e humildes. Tal é o plano da evolução. É a lei magna e primordial de que depende outras leis que regem o destino do homem e do universo, para nos tornarmos mais saudáveis, mais felizes, mais harmoniosos, aproveitando a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio programado e planejado pela suprema inteligência. Esse material, ele foi retirado da nossa irmã, que já foi vice-presidente do Supremo Conselho, do Círculo Esotérico da Comunhão, vice-presidente do Círculo Esotérico da Comunhão de Pensamento, na década de 70, considerada a Ana Bessan brasileira, verdadeira mestra espiritual da ordem, que nesse período ajudou a manter as bases espirituais, ajudou a manter através das várias ações, tais como uma coluna Hei de Vencer, que era colocada na Revista do Pensamento, onde os mais altos ideais do esoterismo são explicados de forma simples, direta e didaticamente, atingindo assim um imenso público.
A nossa irmã é Sinira Riedel de Figueiredo. Ela possui várias publicações da nossa ordem. E essa passagem é do livro Leis Ocultas para uma Vida Melhor. É dela também Sabedoria Esotérica, Meditações sobre a Vida, Iniciação Esotérica e Introdução à Filosofia Esotérica. Uma verdadeira esoterista. E aqui ela nos traz esta mensagem, para evoluirmos, para crermos na reencarnação e no karma, e tratarmos de nos melhorarmos física, moral e espiritualmente. Muito obrigada a todos.